E aí era discussão, eu apanhava direto também. Aí, enquanto ela tava me batendo, ela me fazia prometer que eu nunca mais iria respondê-la, que eu nunca mais iria questioná-la. Aí eu prometia de pé junto, né? Porque eu tava apanhando. No outro dia eu apanhava pela mesma razão. Então, essa igreja batista da qual você fez parte na adolescência era mais light, gostavam de você com seu jeito mais gótico, com crucifixo de 5 quilos, etc. Mas tinha lá as suas regras também. Tinha alguns traços mais conservadores, tinha proibições. Conta um pouquinho mais aí. O que que não podia Sim. fazer como evangélica dessa igreja? Então, a mãe, ela cresceu na igreja Assembleia de Deus dos anos 70. Então, era uma igreja muitíssimo rígida, muito rígida. Então, era saia, cabelo longo, não podia se depilar, não podia usar maquiagem, anel, maquiagem, absolutamente nada, 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 porque tudo era evidência de vaidade, né? E eu penso que devido a essa criação dela, que eu passei por toda essa rigidez, não foi por causa da igreja batista, sabe? E na igreja batista haviam algumas proibições, como, por exemplo, não poder beber, participar de jogos de azar, fumar, usar drogas, fazer sexo antes do casamento, não podia usar piercing ou fazer tatuagens, algo assim. Mas não passava muito disso. Ou se não, ficar também, beijar, etc., não podia. Mas era isso. Agora, sobre a aparência, assim, no geral, fora isso que eu acabei de citar, não tinha muito problema, assim. Agora, o que eu estava falando antes sobre o terrorismo psicológico, sobre o medo especificamente, é que quando eu era criança mesmo, eu tive uma fase que eu tinha pesadelo direto, assim, e era sonhando com o diabo, com os demônios. E antes de dormir, eu sentia a cama girar e que eram vozes, uma multidão falando na minha cabeça e eu não conseguia compreender o que era, sabe? Era um caos, uma multidão de pessoas e falando, e aquilo me gerava um pânico, um medo horrível. E eu começava a gritar e chamar minha mãe. Aí o que ela fazia? Ela cantava música evangélica pra mim, uns hinos da harpa cristã e orava pra me fazer dormir. Só que hoje em dia é muito engraçado, porque me lembra aquela tirinha em que hominídeos das cavernas, eles resolvem começar a desenhar um monte de monstro na caverna e aí depois eles mesmos estão com medo daquilo, sabe? Então, Eu não vi essa tirinha. é Não conheço, muito mas boa. Então, assim, curioso. pra mim, a minha mãe, ela mesma fazia esse papel, sabe, de me aterrorizar psicologicamente. Eu tinha medo, e aí ela me oferecia o remédio. Só que ela não percebia isso, obviamente, porque ela acredita de fato nisso, entendeu? Eu sei exatamente. Uma das coisas que mais me incomodam na igreja é esse foco no diabo, nos demônios. Eu tive uma criação cristã católica, mas não foi nada focada nessa parte mais Demoníaca, né? maligna. Era uma coisa mais sobre Jesus, sobre vida após a morte, mas ainda assim, meus pais foram sempre muito lights, então minha criação foi mais secular do que religiosa, dá para pensar Hum. assim, foi bem leve. E é muito curioso isso, porque existem estudos na psicologia da religião mostrando que a crença em demônios, em forças malignas, pode piorar a saúde mental. Então, se por um lado o envolvimento religioso pode trazer alguns benefícios para quem está bem socializado ali dentro, encontra um sentido, um propósito, dependendo do tipo de crença que você tem, pode ter impactos negativos. E pelo que você está descrevendo aí, você teve um pouco desses medos. Nossa, assim, tinha também uma frase que a minha mãe tinha me dito uma vez e eu nunca mais esqueci, em que ela me disse: o diabo tá te observando o tempo todo e Deus escuta o que tu tá pensando o tempo todo. Pronto, Nossa. bastou pra mim. Pronto, nunca mais. A questão é que depois disso eu me senti observada 24 horas por dia e eu me sinto assim até hoje. Até Você hoje eu tem me sinto ainda assim. Sim, isso? sim. Em Caramba. que não é mais Deus exatamente, mas olha só que Aham, interessante. Eu não enxergo essas pessoas, eu não aham. tenho nenhum contato, eu não escuto, eu não vejo, não existe nenhuma experiência sensorial. É cognitiva exclusivamente. Eu sei que é uma invenção da minha mente, eu não consigo controlar, mas essas pessoas que eu sinto que estão me observando, elas vão mudando com o tempo na minha mente à medida que elas me representam qualquer tipo de pressão intelectual, moral ou emocional. Uhum. Vão se Então, eu alternando, aí elas vão mudando, é isso, isso? elas vão mudando com o tempo.
Então, tem uma época que é uma X pessoa que tá me observando, em outra época é Y pessoa que tá me observando, e assim fica. A questão é que eu nunca estou verdadeiramente sozinha. Eu nunca me sinto verdadeiramente relaxada e aliviada. Isso não existe pra mim. Eu tô dormindo, eu tô lendo, eu tô tomando banho, eu tô comendo, não importa, tem alguém me olhando. E essa pessoa, ela chega a te despertar uma sensação de presença e você se comunica com ela ou não? Você fica um pouco mais Jamais. passiva. Demais, Não, você não, se é completamente comunica. passivo. Não tem nenhum Ah, tipo de comunicação, nada. Não não tem nenhuma tem. experiência sensorial nesse sentido, assim. Tá. Simplesmente ela existe pra me observar como se fosse o Big Brother. É isso, é um Big Brother. Entendi, entendi. Caramba, eu às vezes tenho uns pensamentos automáticos que a gente fala. Tinha até uma comunidade do Orkut, acho que era Pensamentos Estranhos, alguma coisa assim, eu fazia parte. Às vezes eu tenho esses pensamentos, isso desde a adolescência também. Imagina, tipo o show de Truman, você viu esse filme? Ah, eu tive essa fase também. Eu tive essa aí também. Eu tive, gente, imagina que a galera tá observando aqui, isso aqui é um programa só, não é a realidade. Então, esse do show de Truman, eu tive por um período que eu achava que Deus estava escondido atrás das nuvens e que Ah, tinha um monte de gente atuando, fingindo que o mundo era como era. Só que toda vez que eu realmente pensava nisso, no final da minha reflexão eu concluía, cara, mas é muito egocentrismo meu, né? Não é possível que o mundo inteiro, que toda essa cidade, que tudo esteja organizado para me enganar. Você. Não faz sentido algum. Exatamente. É um pensamento bem megalomaníaco, egocêntrico, né? De a gente ser tão Isso. especial assim e tal. Isso. Mas às vezes me retorna, não que eu acredite nisso, mas eu tenho uma lembrança, eu já pensou, imagina? Depois eu esqueço, eu Sim. sigo a vida. Já Mas pensou? você acha que essa sensação, então, ela foi construída lá atrás, essa coisa de estar sendo observada, vigiada o tempo inteiro por essas crenças religiosas, então, de um Deus observador, de um diabo que está ali te atazanando? Ah, com certeza. Na verdade, o diabo, honestamente, nunca me incomodou de fato, tá? Uhum. Porque, assim, nunca tive nenhuma visão, sabe? Nada mais Sei, sei. sensorial de fato, exceto pesadelos e que, como eu te falei anteriormente, foram gerados por uma pessoa que me ofereceu o remédio depois. Mas, fora isso, não. Agora, eu tinha outro medo também, que era o de ser possessa pelo diabo, né? Então, eram Uhum. muitos medos. Era o medo de ir pro inferno, era o Sim. nojo de se tocar, era o medo de ser observado o tempo todo, o constrangimento, era o medo de ser possuída pelo demônio. Então, eu era uma criança muito intensa, sempre fui muito intensa, assim. Eu nasci Uhum. com um temperamento bem ardido, assim, sabe? E rebelde, né? Embora obediente ao mesmo tempo, porque, olha só, assim, eu tinha uma inabilidade para gerenciar os meus interesses, porque pessoas mais perspicazes, diante das autoridades, elas se submetem. Quando as autoridades estão fora, elas fazem o que querem. Eu fazia o contrário. Então, quando a minha mãe não estava perto, eu era extremamente obediente. Quando ela estava diante de mim, eu a questionava do início ao fim. E aí era briga todo santo dia, assim, por anos a fio. E aí era discussão, eu apanhava direto também. Aí, enquanto ela estava me batendo, ela me fazia prometer que eu nunca mais iria respondê-la, que eu nunca mais iria questioná-la. Eu prometia de pé junto, né, porque eu estava apanhando. No outro dia, eu apanhava pela mesma razão. Porque eu simplesmente não conseguia me sujeitar a autoridades que para mim não eram devidamente justificadas por motivos completamente aleatórios e que se defendiam também de modos completamente falaciosos. Eu tinha um instinto de que aquilo não fazia sentido e que era irracional para mim. Então eu não conseguia me submeter. E por causa disso, meu Deus do céu, era um circo na minha casa todo santo dia, sabe? Na igreja isso aparecia também, ou seja, seus colegas, era questionadora, ou Sim. isso não aparecia muito lá nesse ambiente? Aparecer na escola também. Na Eu sempre escola. gostei de debater, inclusive até dentro da sala de aula, com os meus colegas, com os professores. E eu também tinha um ímpeto de defender pessoas que geralmente estavam em condições de vulnerabilidade, assim. Então, quem estava passando por bullying, quem era mais excluído, quem era debochado, quem estava sendo vítima de algum tipo de bode expiatório por causa de
atitudes de outras pessoas, eu também acabava me intrometendo, sabe? Então, eu sempre fui muito ativa, muito competitiva, Uhum, muito independente, sabe? uhum, uhum. Intelectualmente, pelo menos. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!